Muito boa tarde. Bem, eu estive a resolver a questão 1, que eu vou mandar agora. Então, a questão 1 trata sobre, vocês fizeram, certo? Então, trata sobre multiplicadores de Lagrange, com duas restrições. Então, eu fiz isso. A gradiente de f igual a lambda, a gradiente da primeira restrição, mais mu, a gradiente da segunda restrição, certo? Então, eu fiz isso. Calculei a gradiente de f, a gradiente de J e a gradiente de H, certo? Bom, então, aí eu fiz suma, tudo isso, e eu tive todas essas equações, todo esse sistema, certo? Ok, sendo que vocês não esqueçam, não? A função G, não? No caso, só vou colocar aqui G para vocês terem a noção, não? G de x, y, z é igual a quanto? É igual a constante igual a 1, certo? E, sendo que já sabem quem é ela é a x, y, certo? E a h, x, y, z é igual a quanto? É y quadrado mais z ao quadrado, que no caso também é igual a 1, certo? Que está aqui, certo? A g e a função h. Pronto, eu coloquei aí por se vocês não estavam sabendo. Bom, e aí eu só resolvi a equação, nada mais, da primeira equação, que já hemos feito similar na aula. Y eu joguei para o outro lado, é igual a zero. De aqui tenho duas possibilidades, ou y vale zero, ou 1 menos lambda é zero, que está. Mas y não pode ser zero, concorda? Pode ser zero, porque zero se multiplica, teria que dar 1, não? Então, absurdo. Então, só pode ser que o lambda valga 1. Ok, se lambda vale 1, então o que eu fiz? Substituir aqui, nesta equação. Da mesma história. Tem x aqui, eu passei para o primeiro membro, x menos lambda de x, não? Então, se lambda fosse 1, quanto daria? Mataria esta expressão. E aí eu matei essa expressão. Então, fica z igual a quanto? A 2 vezes mu y. Ok. Então, aqui, eu deixei aí ele respirar. Daí eu fui ver a terceira equação, certo? Essa terceira equação é 2 vezes mu. E quanto que valia z mesmo? Valia 2 vezes mu y. Eu resolvi. E eu teve o quê? Novamente a mesma história, y para o primeiro membro, certo? Só que y não pode ser zero. Já vocês sabem por quê. Então, 1 menos 4 lambda ao quadrado deve ser zero. Daí que eu usei diferença de quadrados, certo? Então, mu vale mais menos 1 meio. Ok, então aqui temos que ter muito cuidado. Se mu vale mais menos 1 meio, isso significa que? Ok, então a gente vai substituir esse valor onde? Aqui, não? Porque mu vale mais menos 1 meio. Então, o valor de z vai ser mais menos y. Aí que temos que observar muito. Que na outra folha, eu vou explicar a pequena observação de aqui. Ok, z vale mais menos y, perfeito. Aí, já que isso vale isso, eu fui substituir na quinta. Se vale o mesmo valor, então tinha 2 vezes y ao quadrado igual a 1, então y vale quanto? 1 sobre 2, raiz de 1 sobre 2. Então, racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Já, y vale isso, z vale mais menos aquele valor. E x? Ah, mas é fácil, não? Saber o valor de x. De onde estou tirando x? Desta, não? Y é igual a quanto? Não, desculpa, x é igual a 1 sobre y. Ou seja, o inverso disso, não? Então, o inverso seria 2 sobre raiz de 2, mais menos, claro. Racionalizando, só raiz de 2. Então, x vale mais menos raiz de 2. Este é o símbolo, mais menos, tá? Ok? Então, essa era a parte mais delicada daqui. Daí que a gente faz? Daí, como les falei, observação. Eu coloquei uma carita de observação para vocês observarem. Observem que o valor de x
e o y sempre tem que ser o mesmo, em sinais. Concordam? Por quê? Observa. Não tem os mesmos sinais para que dê positivo. Ou ambos são negativos, ou ambos são positivos, mas tem que ter, em sinais, tem que ser o mesmo. Ok, então essa primeira observação é muito importante, que ambos devem ter o mesmo sinal, certo? Então, por isso eu criei o primeiro, raiz de 2, e este também, se este é negativo, este também é negativo, não? Tanto x e y, a mesma história aqui, se é positivo, positivo, se é negativo, negativo, perfeito, certo? Que outra observação também você tem que olhar? Observa que z e y tem uma relação que, quando y fosse positivo, o z pode ser o mesmo valor, mas também, se você tivesse um número negativo aqui, então você teria que ter o valor contrário, não? Bom, enfim, aí você vai ter, quando z é positivo, z e o y positivo não são iguais, só que os sinais podem ser iguais ou não. Por isso eu coloquei que podem ter o mesmo sinal ou não. Então aí você já tem mais possibilidades, certo? Já você ganha as 4 possibilidades. Eles poderiam ter o mesmo sinal ou não ter o mesmo sinal, certo? Ok, aí eu peguei a imagem, lembrando que no início do exercício, essa é a função, não? A função f vale isso, lembrete, por isso eu coloquei substituir só os valores, aí coloquei pequenininho x, y e z. Ao substituir, se duas delas me dão 3 meios, é verdade, com as outras eu tenho meio. Então, quem seria o máximo? 3 sobre 2, e o mínimo 1 sobre 2. Ok, essa é a equação da questão 1. Já les vou mandando pouco a pouco as outras questões.